A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Fundamento dos Apóstolos e Profetas, dando sequência no estudo A Escatologia Bíblica. Hoje no vídeo 19, Apocalipse, 12ª parte, a besta que sai da terra. Leitura em Apocalipse 13, versículo 11 em diante. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Comentar essa primeira parte. Então aqui nós temos a segunda besta, que também é chamada mais para frente no Apocalipse de falso profeta. Então podemos concluir algumas coisas nesse estudo, comparando a primeira besta, que é uma besta que está dito que terá o domínio. Foi-lhe dado poder, foi-lhe dado domínio sobre os homens, foi-lhe dado pelejar contra os santos, que entendemos que aqui trata-se da perseguição dos judeus, que no meio da semana, quando a abominação desoladora, que é a própria besta governante mundial, que toma conta do mundo, que ser-lhe-á dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então aqui a segunda besta, a besta que sai da terra, aí vem aquela questão. Na minha interpretação, a primeira besta que sai do mar, que na verdade lá em Apocalipse 17, essa mesma besta está dito que sai do abismo, combinando, como já disse, com Isaías 14, que mostra, e também Apocalipse 17, que mostra que ela vem das profundezas e que é um ser que já existiu, que não existe e existirá, ou seja, que virá e fará uma obra aí maligna por um tempo. Então aqui já vendo que essa segunda besta, falso profeta, pode ver que ele tem 2 chifres como cordeiro, ou seja, ela vem numa apresentação como um profeta de Deus, acompanhando a primeira besta. E pode ver que os sinais que ela faz, eles são sinais que corroboram, são sinais que confirmam a primeira besta como um Messias, quer dizer, trazem uma enganação. Então, por isso que eu acho que essa primeira besta e a segunda besta, como diz lá, os 7 anos começam com o primeiro sinal, o primeiro selo. O que ele traz? Traz o cavaleiro montado num cavalo branco, foi-lhe dada uma coroa, tem um arco na mão, sai vencendo para vencer, e aqui só vem falar da segunda besta no Apocalipse 13, quando já está citando os desfechos aí da segunda metade da tribulação. Então, mas para mim, pensando, meditando, eu
eu imagino que essa segunda besta, ela já vem junto com a primeira besta no começo. Ele não vem sozinho. Ele vem do falso profeta respaldando as suas atividades, as suas ações, o seu domínio, as suas guerras. Porque temos que entender que a primeira besta, ela virá como o povo judeu esperava que Jesus viesse lá, quando ele morreu na cruz. Esperava que ele viesse como rei. Eles eram todos inconformados que Jesus veio, como que um Messias viria em forma humilde, montado num jumentinho. E aí, apresentando-se como rei. Então, a profecia estava se cumprindo, mas o povo de Israel não reconheceu, não o reconheceu. Então, aqui nós vemos esse Messias falso, esse anticristo, ele sendo manifestado como o povo de Israel deseja hoje, como aquele que vai passar pelo crivo de Israel. Ah, esse é o Messias. Assim, esse é o Messias. Aquele primeiro não era, mas agora esse é o Messias. Vamos aprová-lo. Só que, no meio da semana, no meio dos 7 anos, ele se manifesta como o enganador, como o iníquo, como o perverso, como o homem do pecado, aquele que vai trazer a destruição e a perseguição sobre Israel, o castigo, a angústia de Jacó, dita nos profetas. Bom, então aqui nós estamos vendo que a segunda besta, ela tem uma autoridade que lhe foi dada para exercer sinais e maravilhas. E lá em Tessalonicenses, segundo a Tessalonicenses 2, eu vou até ler esse versículo 3, diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Então, está dito que, no versículo anterior fala, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Então, havia aquela confusão nesses irmãos aqui, de Tessalônica, que eles estavam dizendo, pregando, falando, escrevendo, que o dia do Senhor havia chegado. E Paulo, o apóstolo, diz, não, ninguém vos engane, porque o dia do Senhor não vem antes que haja apostasia. E essa apostasia, ela não é uma apostasia como tem hoje, uma coisa assim, não é superficial, mas uma coisa como tem hoje. A apostasia já está aí. Tudo bem, já está aí. O espírito do anticristo já estava aí desde os apóstolos. Então, mas a apostasia é um evento sobrenatural que vem durante os 7 anos, não é agora. E a igreja, como eu sempre digo, ela estará aqui até a manifestação da abertura do 6º selo. A igreja estará aqui. E a igreja passará por provas, ela poderá ser enganada. Poderá ser enganada pela besta, pelo falso profeta, porque ele vai exercer sinais e maravilhas. Aqui diz, a ação de Satanás, a vinda desse perverso, estou no versículo 9 do capítulo 2 de Tessalonicenses, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
Então, aqui, vemos, e por aqui também eu entendo que o anticristo se manifesta desde a primeira metade da grande tribulação, com sinais e prodígios, para trazer engano. E aqui, voltando ao versículo 13 de Apocalipse 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Então, possivelmente, penso eu, que já na primeira metade, naquele período que a igreja está aqui, antes do arrebatamento, já haverá esse espírito de engano atuando fortemente através do falso profeta, que é a segunda besta. Então, aqui, agora nós vamos para uma parte que o falso profeta mandou que fizesse uma imagem. Agora, nós vamos perceber o seguinte: tudo aquilo que é escancarado, que a abominação desoladora se estabelece exatamente na metade da semana, ou seja, na sétima trombeta. Ao soar da sétima trombeta, que vai acontecer a abominação desoladora e que vai acontecer esse momento de fazer uma imagem. Porque se fizesse uma imagem lá no comecinho da grande tribulação, ia enganar quem? Ia enganar quem? Claro que ia enganar muitos. Muitos estão acostumados com imagens, mas não dessa forma. Você vai fazer uma imagem da besta, vai se dobrar diante dela, aí nem os idólatras não iam acreditar que fosse de Deus. E aqui diz, estou no versículo 14, na parte final. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos que se recusaram a adorar a imagem. Então, aqui, falando dessa imagem, lá em Daniel 2, Daniel 3, desculpe, existe um evento em que o rei Nabucodonosor manda fazer uma imagem de 60 côvados, como diz lá, e manda que todos os homens do reino se prostrem diante da imagem. E o que acontece lá com aqueles que não se prostrarem? Lá, aqueles seriam jogados na fornalha de fogo ardente, ou seja, uma fornalha terrivelmente acesa. E ali diz que o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram que eram os três amigos de Daniel, cooperadores no reino, eles se negaram. É interessante que Daniel não aparece nesse evento. Certamente Deus o poupou de estar ali e ninguém se lembrou dele. Mas ele estava no reino, porque ele era um colaborador do rei. E o que aconteceu com os três que se negaram a adorar a imagem foram jogados no fogo. Mas Deus, pela sua soberana graça e misericórdia, salvou os três, não permitindo que o fogo os queimasse. Então, essa história que nós conhecemos de Daniel 3, ela se repete aqui porque o Nabucodonosor ele é uma figura profética da besta que governará o mundo. Então, aqui, aquele que não adorar a imagem da besta, essa imagem da besta, ele será morto. E aqui começa uma matança. Começa uma matança, como já aconteceram tantas em todos os tempos. Começa a matança daqueles que não vão se dobrar diante da besta e nem vão aceitar a sua marca.
Veja o que diz na sequência aqui. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vai falar pelo menos 3 vezes no Apocalipse, daqui para frente, vai falar sobre aqueles que aceitarem a marca da besta e o seu número e adorarem a imagem, o que vai acontecer com eles. E fala também, podemos, como exemplo, ler aqui em Apocalipse 15, o que acontece com aqueles que não se dobraram diante da besta e nem aceitaram a sua marca, nem o número do seu nome. Em Apocalipse 15, versículo 2, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E aqui continua que eles vão entoar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Claro, subentendendo-se que estão sendo salvos aqui, salvos porque morreram, salvos porque negaram. Agora, pense comigo, o homem ou a mulher estando lá, e você, imagine, claro, a igreja não estará mais aqui, mas imagine-se numa situação dessas. Você aceitaria o número, a marca da besta para poder comprar comida? Você se recusaria a adorar a imagem como fizeram os 3 amigos de Daniel? Você faria o quê? Eu faria o quê? Estamos preparados para uma coisa semelhante que já afetará também a igreja no começo da grande tribulação? Mas uma coisa é certa, isso aqui acontece justamente na metade, a partir da metade da grande tribulação, e não no começo da grande tribulação. Então, esse evento aqui não atinge diretamente a igreja, mas poderão haver coisas semelhantes já, que seremos colocados à prova, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, como diz. Então, aqui, essa é a prova. Mas o interessante também é lembrar, aqueles que morreram, eles foram vistos aonde? Vistos no mar de vidro, que é como se fosse um grande mar, na frente do trono de Deus, e as pessoas que foram transformadas, glorificadas, e estarão para sempre com o Senhor, e reinarão com ele, diz lá no final, Apocalipse 20. Então, para concluir, o número, aqui diz o número aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Então aqui, na verdade, não precisa nem calcular, porque já está calculado. O número é 666. Mas se eu souber algum dia uma revelação, se eu tiver sobre a forma de calcular isso aqui, ou por que está escrito isso aqui, eu vou falar. Hoje eu não vou me deter sobre isso aqui, porque não há necessidade, mas é um número que nos diz alguma coisa, e já nos fala, assim, as tecnologias que existem para a implantação e que tem tudo a ver com esse número que já está dado aqui, o 666. Então, Deus vos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo da sequência.